definidas as vitórias de São Bernardo e Novo Horizonte, não é jogo controlado. Né? Na verdade, né, Tironi, tem duas questões, eu acho que envolvendo a classificação do São Paulo. O jogo em si, o que aconteceu ontem em Itu, e o primeiro recorte do trabalho do Carpini. Ter a melhor campanha no geral, tudo isso é verdade. Questões de arbitragem ao longo da fase de classificação do Paulista, tudo isso é verdade também. Mas dá pra gente agora, depois de 13 jogos, vendo com lupa, perceber as características do Thiago Carpini. E tem, acho que, duas questões que chamam a atenção. A primeira, ele é um técnico que não repete escalações. Isso é bom para o torcedor entender. Tem torcedor que entende isso, tem torcedor que não entende isso, não se conforma com isso. Então ele é um técnico que muda escalações de jogo a jogo, dependendo do adversário. E a segunda, como é o Carpini, a partir do momento em que o jogo começa, quando o jogo te coloca algumas coisas e você precisa reagir, substituir jogadores, fazer opções. Esse segundo ponto me impressionou até agora nas 13 partidas. A dificuldade, digamos, de leitura e lidar com as trocas, ainda mais num clube que oferece trocas. Né? O elenco do São Paulo, sobretudo do meio para frente, oferece muitas trocas. E acho que o Carpini, até agora, ele poucas vezes lidou bem com as trocas. Muitas vezes, voltando ao primeiro item, ele acertou nas escalações e nas estratégias para os jogos. Foi assim com o Palmeiras, faz uma semana. A gente acabou ali, na segunda-feira aqui no G4, falando como ele surpreendeu o Abel Ferreira, que comanda o melhor time paulista há 3 anos no São Paulo e Palmeiras, com a escalação de 3 zagueiros e 3 atacantes. Falamos aqui, ele acertou na estratégia. Assim como ele acertou em outros momentos na estratégia. Acertou contra o Palmeiras na estratégia lá de Belo Horizonte também. Então, agora, o durante o do Carpini, olha, você tira ali num conta-gota quando que nas 13 partidas ele atuou bem durante o jogo. Ontem, Itu, ele errou muito nas duas. Na estratégia para o jogo inicial e durante o jogo, rapaz. Assim, o São Paulo jogou de novo, para mim, no pior sistema que o São Paulo tem, que nunca jogava desta forma com o Dorival, que o Carpini passou a jogar, que é ou chamado de 4-2-4 ou de 4-2-3-1, né? Onde existe um vale entre o meio de campo e o resto do time. Com agravante, ontem o meio de campo não tinha o seu principal jogador, o Pablo Maia estava suspenso, não tinha um primeiro volante. Além disso, a condição do gramado deixava esses espaços numa situação ainda mais... Era um jogo mais imprevisível do que normalmente. Mesmo assim, ele vira o intervalo vencendo por 2-1 e com a possibilidade de, quem sabe, consertar ou melhorar o time na segunda etapa. E a partir das alterações do intervalo, ele se perdeu completamente. O time se perdeu. Quando entram Rames e Rafinha num pântano, os 2 jogadores mais veteranos e técnicos do time entram num pântano para deixar o jogo mais controlado, como se eles próprios não conseguiam controlar as próprias pernas. Não era um jogo para fazer um passe. Não tinha passe no jogo. Né? E era um jogo para força física, né? Exatamente, né? É isso, né? Um jogo num campo pesado com essa condição é um jogo de força. O único jogador de São Paulo que entrou bem no jogo foi o Juan. Por quê? Porque ele tem força, né? E aí, Tironi, digamos, a cartada final, porque ele troca, pela primeira vez desde que assumiu o São Paulo, 4 antes dos 20 minutos do segundo tempo, num campo muito pesado, faltava uma troca e você tinha de novo vários jogadores no limite. O Lucas, o Alisson, o Luciano, o Wellington, ele tinha uma troca. E aí eu imagino, ele deve ficar pensando... Quem eu tiro, quem eu coloco. Quem eu tiro, quem eu coloco. E ele decide pelo terceiro zagueiro tirando o Luciano. Quando ele coloca o Diego Costa, ele já não tem velocidade na frente, já não tinha mais o Ferreirinha, o Lucas estava pregado, e não tinha o ala direito, que com 3 zagueiros sai, como foi contra o Palmeiras o Igor Vinícius. Era o Rafinha, que faz o papel de terceiro. Então, automaticamente ele chama
o adversário que não tinha mais nada a perder para o campo dele. E qualquer lance, qualquer espirrada, podia sair o empate. Saiu o empate, aos 44 do segundo tempo. E aí eu acho que eu posso dizer que não fosse o pênalti, o gol convertido com o Lucas aos 50 e tanto, hoje o São Paulo eliminado da forma que seria eliminado, fazendo todos os asteriscos. Já tinha lá uma das melhores, como ele está fazendo para o São Bernardo, né? Foi eliminado com 6ª campanha, não sei o quê, só tinha perdido 2 jogos no campeonato. Com todas essas ressalvas, hoje a gente estaria discutindo fortemente o futuro do Carpini no comando do clube. Então, ele foi salvo pelo gongo, pelo pênalti. Porque uma eliminação, e qualquer grande eliminado, é assim com o Botafogo no Rio, com o Corinthians em São Paulo, qualquer grande eliminado em fase preliminar estadual é vexame. O vexame do São Paulo seria com requintes, né? Na última partida contra o time rebaixado. Começa um outro campeonato. É verdade, é um chavão, começa um outro campeonato. São Paulo e Novo Horizontino em casa. São Paulo joga em casa. Partida única. Agora, esse respiro que o Carpini terá, ele não garante uma vida tranquila. Todo mundo, depois de 13 jogos, agora já entendeu quem ele é. E ele ainda está em avaliação. Ele ainda está em avaliação e a troca do Dorival por ele, forçada pela ida do Dorival à seleção, era uma troca arriscada, evidentemente. E ela está se provando arriscada. A perspectiva, jogo bom aqui, jogo ruim lá, para a temporada ela é incerta. Até mesmo por confronto contra o Novo Horizontino, que fez os mesmos pontos que o São Paulo, né, no campeonato. São Paulo passou o Novo Horizontino pelo saldo de gols. Então, o Carpini está em avaliação, e só está em avaliação porque o Lucas fez um gol de pênalti na última bola. O Matheus Melo aqui já manda a sua mensagem aqui na hashtag G4 Band Esportes, mande a sua também, fala assim, quero ver o Tirone zoar o Vessone na cara dele agora. Vamos esperar. Eu dei uma zoada com você algumas vezes aqui, no ar, falando... Normal, faz parte. Não é? Tá vendo? Aí, Sim, aí viu, Matheus? Faz parte. Joga o sapato nele, velho. Faz parte. Vessone, É o meu? foi um jogo muito ruim do São Paulo, esse ponto do Arnaldo é importante, se não tivesse classificado, se não caísse o Carpini ia ficar muito pressionado, mas de uma campanha com todas as questões, né, arbitragem, altos e baixos, ontem foi um baixo no pior nível do São Paulo, né? Mas assim, vamos lá. Primeiro o Arnaldo até fala que o Lucas salvou o São Paulo. Eu diria que não é na batida do pênalti. Pouca gente percebeu, mas para acertar aquele chute que ele acertou, o talento salvou sim o São Paulo, o talento salvou o Carpini então, porque não é um chute fácil, pelo contexto, o mundo caindo na cabeça, o estádio torcedor com a mão já desesperado mostrando na televisão, você vindo do nada ali uma eliminação acontecendo em 3, 4 minutos e ele acertou um chute que não é fácil, então o talento dele fez ter aquele pênalti. Outro detalhe que eu queria apontar, seu Rafael Claus, com a qualidade que ele tem, com a história que ele tem que marcar aquele pênalti, não precisa do VAR. Esse pênalti é claro ali, é um empurrão, é uma carga muito forte, é uma joelhada ali, é um pênalti claro, assim, me incomoda ele ter que ir pro VAR para marcar um pênalti daquele. Isto colocado, a última imagem, como vocês disseram, não é uma imagem boa, mas é assim, o time classificou. Quais são as duas obrigações que eu vejo muito para um time grande nessa fase de grupos? Se classificar e não passar vergonha nos clássicos. São Paulo ganhou um clássico, empatou um e perdeu um, ou seja, dentro de uma normalidade. Também garantiu a sua classificação, terceiro do grupo. Então, tentando ver o copo cheio, por mais que essa última imagem realmente ela é desgastada, é uma imagem que não é legal, o Ituano tomou 5 gols no campeonato. Em 11 partidas ele tinha... fez, né? Em 11 partidas ele fez 3. Em 90 minutos ele fez 2. Tem alguma coisa errada? Isso eu acho que merece uma discussão hoje. Carpini, Muricy, sentar ali e falar assim, gente, nós tomamos 2 gols do Ituano, eles tinham em 11 jogos, tinham feito 3. Por que aconteceu aqui? Por que a gente fez tão de errado? Mas de qualquer maneira a classificação veio, e sobre isso do Carpini, de estar balançando ou não, eu acho que está no pacote, assim. Você imagina, o Muricy, o Casares sentaram, vamos trazer o Thiago Carpini.
Você acha que eles não colocaram no pacote problemas ali nas trocas, em substituição e mudança? Será que ele vai estar pronto? Será que... Eu acho que está no pacote isso. E aí cabe ao torcedor, a nós, entender isso daí também. O clube não sabia dos riscos que tinha? Sabia. Porque senão teria trazido um cara mais importante, um cara mais conhecido, um cara com uma trajetória maior. Então, se o São Paulo também tinha essa noção, que eu imagino que eles tinham, que tinha um preço a se pagar com essa troca, esse preço está aí. E assim, e as 5 substituições me parecem, essa mudança da regra pro Carpini até agora é uma mudança, é uma complicada, porque com 3, pelo menos no entendimento que eu tenho, com 3 você mexe pouco, mas com 5 você destrói um time. Sim. Então é isso, ontem foi a atuação do Carpini ontem como treinador do São Paulo, cara, foi absurda, tá? Muito ruim. Eu acho assim, a fase de grupo do São Paulo o São Paulo pegou o grupo mais difícil do campeonato. Beleza. São Paulo fez 22 pontos, 6 a menos do que o Palmeiras fez. Talvez se ganhasse o clássico do Santos e talvez não fosse, sei lá, operado contra o Palmeiras, operado contra o Mirassol, num gol que o Galopo fez e tal. Então poderia ser. Eu acho que a arbitragem prejudicou muito o São Paulo. Mas falando de atuação, cara, o Carpini tá deixando muito a desejar na minha visão. Então eu acho que assim, eu particularmente, eu tô muito preocupado com o São Paulo, não tenho confiança nesse time, eu não sei se o São Paulo vai passar do Novo Horizontino, e é como o Arnaldo falou, cara, chegou a hora de mostrar mais, tá tendo muito erro, né, mudando o time, com 5 substituições, você errar as 5, você pode destruir o time como ele fez. São Paulo ia ser eliminado, gente, empatando com o rebaixado do campeonato, que só ganhou um jogo. Então, assim, absurdo, na minha visão. Não sei a de vocês, comenta aí embaixo aí. Se inscreve no canal, deixa o like, por favor, comenta aí. E todos os créditos pra Banda Esporte, link na descrição aí. Eu tô com medo desse time do Carpini, cara. Eu acho que ele não tem tamanho pro São Paulo. Espero tá errado.